capítulo 1, amém? Quem achou? Amém. Posso ler? Hoje eu trouxe uma Bíblia com uma tradução bem mais parecida com a de vocês, para não ficar tão confuso assim. Verso 3 e verso 4 do capítulo 1. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E aqui eu quero iniciar essa mensagem fazendo você lembrar das estações da vida, da anatomia do milagre, e você vê que a dor é o que nos conduz a estar mais perto de viver algo sobrenatural. Neemias estava no palácio, vivendo confortavelmente, com algumas regalias que o rei lhe permitia ter, afinal de contas ele era copeiro do rei, ele tinha acesso a tudo aquilo que o rei lhe permitia ter. Mas quando seus irmãos judeus aparecem no reino, e ele tem contato com estes homens, ele pergunta: como é que está o nosso povo? Como está Jerusalém? E quando ele recebe a notícia de que Jerusalém está com os muros destruídos, com as portas queimadas a fogo, o povo está em sofrimento, em amargura, o coração dele se move em dor. E aqui nós acabamos de ler que ele automaticamente chora, porque a dor se manifesta, a dor se revela. Mas a Bíblia diz que ele busca a presença de Deus, jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aqui nós precisamos aprender uma coisa, querido, que eu quero chamar a sua atenção. Quando Deus, assim como fez com Jesus, te conduz ao deserto para processar você, para te amassar, para te moldar, para fazer você se tornar alvo dos milagres dele, e você está neste deserto, passando por um processo de transformação, qual é a sua atitude diante da dor? Qual é o teu posicionamento quando Deus te conduz a viver algo semelhante ao que Jesus viveu, ao que Neemias estava relatando? Qual é o seu posicionamento? Nos faz entender aqui neste texto que o nosso posicionamento deve ser sim manifestar a nossa dor. Não há nada errado em você dizer: não estou bem, eu estou triste, eu estou magoado, eu estou depressivo, eu estou chateado. Não importa, manifeste a sua dor. Mas não se esqueça de que existe alguém maior que a sua dor, que pode te curar dela. A Bíblia diz que Neemias chora. Foi o primeiro ato dele. Está tudo ok, somos seres humanos, ele também era. Porém a Bíblia diz que ele ora e jejua diante Deus dos céus. Quando você continuar lendo o texto de Neemias, você vai ver que ele alcança o favor do rei. Ele alcança o favor do rei para poder sair e ir até Jerusalém. O interessante é que durante 15 dias eu e minha esposa estudávamos este texto, pesquisando cada detalhe, cada vírgula, cada pormenor, as entrelinhas que o texto nos oferece. E quando a gente lê o texto, a impressão que a gente tem é que tudo aconteceu em 52 dias. Não foi assim. O ato físico de reconstruir, sim, mas só para ele sair de onde ele estava e chegar em Jerusalém foram 3 meses. E talvez o teu processo de cura esteja caminhando nesse tempo. Quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia diz que ele ainda ficou mais 3 dias descansando. E depois saiu por mais alguns dias só à noite para verificar os muros como é que estavam. Porque ele não queria causar alarde, não queria chamar a atenção. Ele não queria provocar o povo judeu de forma que os assustasse. Mas ele estava ali fazendo todo o processo de verificação para compreender o que precisava ser feito. Sabe o que me chama a atenção, queridos? Naquela época não existia universidade como hoje. Mas se você parar de forma meticulosa para entender todo o processo envolvido, você vai encontrar logística, administração, fisiologia, entre outras coisas que Deus coloca Neemias a desenvolver neste processo para reconstruir os muros. E às vezes a gente acha que o milagre é assim, ó, no estalar de Deus, não é, pastor? Não, eu
vou orar, Deus vai responder. Mas você precisa se mover. Você precisa sair do lugar de onde você está. Se o seu primeiro ato for chorar, se desesperar, arrancar os cabelos, faça, não tem problema nenhum. Mas lembre-se de que há um Deus no céu que está disposto a ouvir a sua voz. Ele quer que você entregue a Ele o seu coração e a sua vida, para que Ele possa reescrever a sua história. E todos os processos que você está envolvido, submetido a viver, Deus vai te colocar diante disso, para que você possa começar a viver o novo de Deus. Israel voltou do exílio. O templo foi reconstruído. O altar estava reparado, porque antes de você reconstruir muros, Deus nos faz compreender que para restaurar Jerusalém, Ele precisava primeiro restaurar o altar. A gente lê a história quando a gente não faz a conexão entre os livros e os personagens que nela estão escritos, a gente se perde um pouco. Mas quando você busca com um pouco mais de assiduidade, de afinco, entender o que a mensagem está dizendo, nós vamos entender que Esdras, Ageu, Zacarias estão pactuando com um processo ao qual Neemias está ali para reconstruir os muros. E Esdras vem primeiro neste processo por quê? Porque precisava primeiro restaurar o altar. E você que está conectado, você já entendeu o que Deus está pedindo para você. Você quer viver reconstrução de muros? Aqui eu quero fazer um pequeno parênteses que eu conversei muito com a minha esposa nesses dias. A gente vê tantos encontros de casais, encontros para reconstrução disso, para reconstruir aquilo. Mas o altar continua quebrado. Casais que se envolvem em tantas coisas para poder restaurar os seus lares, as suas famílias, permitindo que outras pessoas venham colocar o dedo na sua ferida, quando na verdade você precisa de alguém que vá lá, pega um tijolinho, coloca aqui. Restaure primeiro o seu altar. Por quê? Porque, queridos, nós vemos que no processo de cura, o que Deus pede primeiro não é que nós façamos um muro ao nosso redor para nos proteger de todo e qualquer ataque. Para que isso aconteça, eu preciso ter um altar preparado, uma oferta na qual eu possa entregar ao Senhor. E Ele possa aceitar a minha oferta, e eu possa viver algo sobrenatural. E quando nós continuamos o texto, nós vamos entender que Deus levanta Zorobabel. Ele é tomado junto com Jesua, em algumas traduções Josué, que era sacerdote, para começar este processo de reconstrução, para que Deus pudesse tirar o povo de um cativeiro de 70 anos. E quando isso acontece, Deus levanta Jesua, ou Josué, em algumas traduções, Zorobabel. Um vem e reconstrói o altar, o outro vem e reconstrói o templo. E aí eu quero lembrar você, Jesus falou assim, olha, vocês querem destruir esse templo? Fiquem à vontade. Em 3 dias eu vou reconstruir. Como é que está o teu templo? Como é que está o teu altar? Como é que está a sua vida? Você está entendendo o que Deus está falando para você, queridos? Você quer viver milagres? Você precisa entender o processo na ordem lógica de Deus. Nós queremos ver vida financeira resolvida, lar cheio de harmonia, ministério de vento em popa, vida amorosa, só logo. Mas se você não reconstruir o altar primeiro, não há como Deus agir. O único momento em que Deus agiu do nada para se criar tudo foi na criação, quando Ele disse, haja. Só que hoje nós existimos. E para que Deus possa se mover e criar algo, eu e você precisamos entregar algo para que Deus tenha matéria-prima para fazer o milagre. E a matéria-prima para o milagre da minha vida e na sua chama-se dor. Havia dor no coração de Neemias, havia dor no coração de Zorobabel, havia dor no coração de Esdras. E quando eles entregam isso, a proposta de Deus é, eu estou reconstruindo vocês. Eu estou resgatando a identidade do povo. Eu estou resgatando a honra daquilo que um dia foi Israel. E nós, como povo de Deus, precisamos trazer essa compreensão aos nossos corações. Como é que eu vou reconstruir algo se eu não entregar algo? Como eu vou viver algo sobrenatural se eu não tiver nada para que eu possa viver? E eu quero dizer para você uma coisa. O templo foi reconstruído, o altar foi reparado, mas ainda estava faltando algo. Sabe por quê, queridos?
Templo sem palavra é religião vazia. Palavras sem muros é uma fé vulnerável. E muros sem templo são apenas estruturas. Tudo isso sem você estar firmado na palavra de Deus, tendo a palavra de Deus como bússola para a sua vida, como sustento da tua fé, não passam de estruturas. E nós precisamos entender que chegou a hora de romper com estruturas. E precisamos ser aquilo que Deus nos chamou para ser. E quando eu olho para a minha vida, eu fico sempre me perguntando: Deus, o que o Senhor viu em mim? O que o Senhor achou desse camarada aqui, que sempre se achou nada, um zero à esquerda, que o Senhor viu de tão precioso que o Senhor me chamou para ser algo? E muitas vezes, amados, eu olho para a minha vida e me pergunto: Deus, eu não consigo enxergar. Me faz enxergar o que o Senhor viu em mim. Só tem uma palavra que me vem ao coração: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Por que a graça dele nos basta? Porque muitas vezes nós achamos que eu não sou ninguém. Mas com ele eu posso ser todas as coisas. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Sabe quem para você? Já chegou no espelho? É você. O diabo não pode te parar, Deus não vai te parar, mas se você olhar no espelho, você vai encontrar quem pode. Você é a única pessoa que pode segurar, reter o acesso dos milagres de Deus na sua vida. Quando você olha para essa história do povo de Israel, e você vai pesquisar mais a fundo, você vai entender que o que impediu Deus de continuar protegendo o povo de Israel foi o próprio povo. Por qual razão? Isso acontece lá em Salomão. Quando Salomão morre, o povo vai para a idolatria. E é um processo longo de muitos anos. E aí Deus fala: cansei. Vocês vão para o cativeiro para vocês entenderem o que eu espero de vocês. E Deus coloca o povo no cativeiro. Então, lá na Babilônia, presos, cativos, escravos, longe da sua nação, longe do seu culto a Deus, da sua adoração ao Senhor, de viver aquilo que eles entendem ser o culto, ser a sua religião. Até que Deus começa a mover corações. Começa por Zorobabel, alcança Esdras e chega a Neemias. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não se dá um pequeno detalhe. Tempo. E parece que foi assim, ali uma semana aconteceu, em 52 dias aconteceu. Queridos, todo esse processo de Zorobabel a Neemias foram 83 anos. E por qual razão? Você vai perguntar: mas pastor, quando Zorobabel foi levantado para restaurar o templo e o altar, não tinha sacerdotes? Tinha. A Bíblia nos faz entender que ali havia alguns até chegaram a entregar sacrifícios. Viver os dias de festa que para o povo judeu é importante. Mas o que moveu esse povo a não ter um culto legítimo? Posicionamento. Você pode carregar a sua Bíblia, você pode vir para a igreja, você pode entregar a sua oferta, você até faz jejum de vez em quando, mas se não é isso aqui que te sustenta, você é um barco à deriva. Se não é a palavra de Deus que te sustenta, você é um barco à deriva. Você não tem um GPS que te guia. Você não sabe por que você está fazendo. Mas Deus levanta Esdras. Esdras 3:2 vai dizer assim: edificaram um altar ao Deus de Israel. Você quer reconstruir a sua vida? Olhe primeiro para dentro de você. Como é que está o teu coração? Como é que está o teu altar? Como é que está este tempo? Você está lutando, gastando todas as suas energias, as suas forças, até as suas finanças, está arrancando os seus cabelos para tentar resolver problemas com a sua força. E Deus está soprando no seu ouvido nesta noite: restaura o primeiro altar. Você vai dizer para mim assim: pastor, eu vou na igreja, eu oro, eu louvo, às vezes eu até sinto a presença de Deus, às vezes. Mas a presença de Deus não foi liberada para você sentir às vezes. A presença de Deus te foi dada para você sentir ela em todo o tempo. Este tempo que nós estamos aqui é apenas um pequeno espaço do nosso dia de sentir a presença de Deus.
É um pequeno espaço onde nós, como igreja, como corpo, nos reunimos para estarmos congregados e adorando ao Senhor. Isso aqui é apenas um fragmento do nosso dia, para nós trazermos para este lugar aquilo que Deus tem em nós, e para nós e através de nós, para que, somado ao todo, aqui Ele tenha liberdade de agir, do mover, do operar, somando o meu glória com o seu glória, o meu aleluia com o seu aleluia, para que a glória dele desça e encha esta casa. A presença de Deus não está marcada no relógio. Olha, eu vou descer por volta das 15 para 7, você fica lá esperando que daqui a pouco eu chego lá. Ela já está aqui. O problema está no teu altar, está no tempo que você é, como você se prepara para estar num momento como este, em que a mesa está posta, preparada, esperando você, para você partilhar da ceia do Senhor. Como você veio para este lugar, como você chegou aqui? Certamente, se eu perguntar, ninguém chegou aqui feliz. Todo mundo vai ter alguma pequena coisinha, pastor, ó, tem um perrengue para resolver. Estou com um problema que eu não consigo solucionar. Todos nós temos. Mas quando você dispõe o seu coração, como dizes, eu preciso restaurar o culto. Eu preciso restaurar o altar. Eu preciso restaurar o templo. Eu preciso reconstruir os muros. Eu preciso preparar o meu coração, a minha vida, o meu ser, a minha existência, para poder ser uma oferta, um sacrifício vivo, aquele que quer que eu seja um sacrifício vivo, para que o meu sacrifício suba com um cheiro suave e com um perfume agradável. O problema é que nós chegamos aqui muitas vezes, pastor, com a podridão das reclamações, da murmuração, das lamentações. Quase não muro das lamentações, só temos que reclamar, não temos nada para agradecer. E você se esquece do simples fato de você estar respirando. O fôlego de Deus ainda está em ti. É mais que motivo para você ser grato. Perdão se a palavra que você está ouvindo não é a que você gostaria, mas eu preciso fazer você entender que todo o processo de cura, de milagre, tem que passar pelo altar. Sabe por que Salomão se tornou o homem mais rico da história? Ele tinha 1000 cabeças de boi para sustentar uma nação. Sabe o que ele falou? Põe tudo no altar. Ele não tirou uma para fazer um churrasco para comemorar que ele era o novo rei. Ele colocou tudo no altar. Eu não estou aqui falando de oferta financeira. Estou falando de entrega. Estou falando de propósito, de posicionamento. E quando você se posiciona diante do altar, queridos, não há nada que o céu retenha. Nem chuva no deserto se lá você estiver. Porque quando você se posiciona, o céu se move em sua direção. Quando você se posiciona, a mão de Deus vai ao seu encontro. E aquilo que parecia insolúvel, como parecia impossível, tanto para Esdras como para Neemias, fazer todo o processo de reconstrução. Mas a Bíblia diz que eles alcançaram o favor de Deus. E Deus moveu o coração do rei por eles. O governo pode ser contra toda a sua ideologia, mas se você se posicionar, não há ideologia que pare diante da presença de Deus. Eles vão se mover e vão liberar aquilo que você tem orado, buscado, se posicionado para receber. Você crê nisso? Por que você não dá uma glória a Deus? Estou sozinho aqui? Parece que sim. Então se mova, querido, se posicione. Tenha a direção da parte de Deus para você viver o seu milagre. Porque o Senhor está chamando a mim e a você para restaurarmos o nosso altar. E para isso, eu quero te fazer uma pergunta. Quantos de nós temos estruturas, mas não temos altar? E quantos de nós queremos ter o altar, mas não queremos reconstruir? Sabe por quê? Eu entendo você. Eu já estive na mesma posição que você está. Eu já estive no mesmo lugar que você ocupa agora. Porque eu tenho que renunciar, eu tenho que sair da zona de conforto, eu tenho que romper limites que eu mesmo coloquei, eu tenho que derrubar muros que eu criei em minha volta, ao meu redor, para me proteger de pessoas más ou de situações que me machucaram. Eu repito, Neemias estava tranquilo, sossegadaço, descansando na sombra.
De vez em quando chegava lá no vinho do rei. Ei, pode tomar que esse é bom, viu? Estava tranquilo. Mas uma notícia contrária ao que estava no coração dele revela de fato o que ele havia dentro dele. E muitas vezes é esse tipo de mensagem que você precisa receber para que o seu coração se quebre e você enxergue a realidade que não é a sua, mas que foi imposta diante dos teus olhos para cauterizar a sua mente e te fazer acreditar que você não merece viver o que você sonha, de que você não merece estar onde você gostaria de estar, porque é assim que Satanás trabalha. Ele mente, ele distorce, ele engana, ele cauteriza a sua mente, fazendo você carregar pensamentos que não te pertencem, porque não é esta a verdade de Deus a seu respeito, assim como não era esta a verdade de Deus a respeito do povo dele. O Senhor não chamou o povo para ser escravo. A Bíblia diz que essa nação era santa, eleita, separada por ele a dedo, mas por desobediência, por desatenção, viraram escravos. Mas eu quero te lembrar que há um sacrifício que nos tornou livres. Eu quero te lembrar que hoje nós podemos celebrar aquele que levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores e pesos, para que nesta noite nós pudéssemos estar aqui e partilhar deste tempo de mesa. Mas antes eu quero convidar você a fazer esse momento de reflexão. Paulo nos orienta a olharmos para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos: eu sou digno de participar dessa mesa? Ao contrário de algumas religiões que põem o dedo na tua cara: se você fez isso, se você fez aquilo, se fez aquilo outro, você não pode. Aqui você não tem esse problema, porque a responsabilidade é só tua, de se investigar e dizer para si mesmo: será que eu sou apto? Será que eu posso? Será que o meu altar me levou um sacrifício nesta noite? Será que eu fui realmente uma oferta agradável ao Senhor? E se você entender que não, você tem um ato muito simples: peça perdão aí. Eu tenho plena certeza de que se você pedir perdão, ele vai estar assim: ó, vem, eu vou te abraçar, eu vou te perdoar. Mas compete a você ter esse posicionamento, entender que ele pode fazer da sua vida algo realmente transformador. Outra coisa que eu quero citar nessa mensagem para você entender: porque muitas vezes nós lutamos e não conseguimos transformar nada em nada. Quando você passa por todo o processo de reconstrução, mas não começa pelo altar, a sua motivação está no lugar errado. Ageu 1:2-4 vai dizer que o povo entendeu que precisava reconstruir os muros e o altar, porém eles estavam preocupados com as suas casas. Eles tinham o entendimento do que precisava fazer, e talvez você também tenha, mas porém a sua motivação está indo em outra direção. Ageu nos faz entender que quando a minha preocupação não deve ser por este lugar, nós queremos restaurar este lugar. Quando eu cuido das coisas de Deus, Ele cuida de mim. Quando eu me preocupo com a casa do Senhor, Ele se preocupa em cuidar da minha casa. Porque a Bíblia diz que aquele que te guarda não cochila e nem dorme. Mas para isso eu quis falar: Senhor, está aqui a minha vida, está aqui a minha casa, agora eu cuido da vida, para que o Senhor possa cuidar de mim. Aleluia. O Senhor está nos convidando nesta noite a repensarmos a nossa existência, a repensarmos as nossas vidas como filhos, a repensar o nosso propósito e compromisso como servos. O Senhor está nos chamando nesta noite a um momento de reflexão em que eu e você precisamos compreender o que de fato somos. Durante o período da minha vida, eu vou contar uma pequena história para vocês. Eu cresci numa favela em São Paulo, tinha um monte de pedra. Esse é uma das pedras. E quando meu pai nos abandonou, muito pequeno, meu pai não me abandonou, eu tinha de 13 para 14 anos de idade. E como todo adolescente que precisa do pai, da figura paterna, e você que é pai, me ouça com atenção, pelo amor de Jesus, esteja presente na vida dos seus filhos. Porque isso me afetou durante muito tempo. Eu me tornei um rebelde. Muitos dos meus amigos me chamavam de rebelde sem causa.
E eu me autonomeei um filósofo da pedra, porque eu trabalhava de dia, estudava à noite, em vez de eu ir para casa, quando eu chegava às 11 da noite, eu ia para cima das pedras, ficar pensando na vida. Até a hora que desse sono, porque no dia seguinte eu tinha que levantar e trabalhar. E ficava nesse processo, pensando e repensando a vida. E nesse período, entre 16 e 17 anos de idade, eu me fiz 3 perguntas que nunca mais me abandonaram. Quem sou? O que sou? E por que eu sou? Se eu te perguntar quem você é, você vai pegar a tua rejeta aqui, ó. Eu me chamo Pescotal. Legal. Mas quem é você? O que é você? E por que você é isso que está me dizendo? Quando Deus olhou para o povo de Israel, ele deve ter perguntado assim: quem são vocês? Por que vocês estão vivendo isso? Qual é a razão de vocês estarem assim? Sabe o que nos abraça? A desobediência. Meu pai cansou de me dizer o tempo que ele esteve conosco como família: filho, quem não ouve o conselho, um dia vai ouvir, coitado. Apesar de todos os erros do meu pai, dessa vez ele não errou. E todas as vezes que Deus direcionou o seu povo a obedecer, ele sabia o porquê estava pedindo alguma renúncia, alguma entrega. Foi para que a escravidão, o exílio não acontecesse. E quando isso acontece, vem todo um processo de reconstrução, como eu falei aqui, que pode durar muito tempo. E você vai perder muito tempo deixando de viver algo sobrenatural, porque você está reconstruindo. Está num processo de restauração, de renovo, de transformação daquilo que caiu, que foi rompido, que foi destruído. Por qual razão? Porque você não se preocupou em vigiar os passos que você estava dando, as mesas na qual você estava se assentando, as rodas de conversa na qual você estava interagindo, e Deus falou assim: olha, isso é perigoso, não é por aí o caminho, isso vai te conduzir a algo que não é bom. E aí hoje você pode estar amargando um processo na sua vida, que está te fazendo chorar e lamentar. E aí você está voltando para reconstruir o teu altar. Você não tem um sacerdote que te direciona, porque você se acha autossuficiente. Não, eu quebrei, eu vou lá e vou reconstruir. Mas sem uma direção, sem um sacerdote que te guia, sem uma voz que te direciona, você pode até tentar, mas cuidado, porque você pode falhar novamente. E aí o que vai acontecer? O seu culto vai ser irregular. Só tem sacrifício, não tem adoração. As suas prioridades espirituais estarão distorcidas. E a sua adoração vai ser sem profundidade, vai ser superficial. Porque te falta alguém que te conduza pela palavra de Deus. E se você não é guiado pela palavra de Deus, eu repito, seu GPS tem defeito. Seu GPS está perdido. Aí vem a segunda restauração, que é dentro de você. Esdras 7:10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, praticá-la e depois ensinar. Eu começo o processo de restauração do meu altar quando eu entendo que através da palavra de Deus eu vou dispor no meu coração o desejo ardente, o objetivo de buscar a lei do Senhor. Mas não é só buscar, eu preciso tornar ela prática para a minha vida. Eu preciso tornar a palavra de Deus um propósito da minha existência. A razão pela qual hoje eu estou aqui é porque um dia Deus olhou para mim e falou: cara, você fala bem, você tem paciência para ouvir, você tem paciência para ensinar, eu vou te levantar como pastor. Eu só bateu a cabeça na pedra que eu ficava pensando na vida, só pode. Então Deus, eu tenho certeza disso, Deus. Eu, tipo do jeito que eu era, vou contar um, pra vocês entenderem, irmão. Eu era tão tímido, para quebrar isso foi tão difícil. Eu tinha 15 anos de idade quando eu tive minha primeira namorada. Sabe o que é a mão da minha primeira namorada? Meu pai, que nem coragem de falar com a menina, tinha. E aí Deus me chama para pregar, pastor. Deus me chamou para pregar. Como é que eu vou pregar? Eu não consigo falar. Mas aquele que te chamou, ele te garante. Aquele que te chamou, te colocou debaixo de uma palavra, de uma direção, de um propósito, ele vai garantir você.
Se Deus chamou você para prosperar, por que você está lutando contra isso? Vá no caminho da prosperidade que Deus quer te dar. Se Deus te chamou para fazer missões, por que você está lutando contra isso? Vá na direção que Deus te colocou para viver missões. Se Deus te chamou para pastorear, por que você está brigando contra? Se levante na posição de ser homem e mulher de Deus para cuidar de vidas. Não vá na mão contrária, porque você está brigando contra aquele que você não pode. Se fosse contra mim, contra qualquer pessoa aqui dentro, ok, podemos dispor da mesma força e capacidade de luta. Mas se for contra ele, meu irmão, olha o resultado aqui. Eu fugi, disse não, pai, não posso, não sei, não quero, não sou capaz. Sabe quanto tempo eu prego, irmão? Há 20 anos eu vivo no ministério pastoral. E eu nunca me via capaz. Talvez você não se veja capaz de administrar, de cuidar, de fazer algo novo, diferente. Mas se foi Deus que te colocou nessa posição, você pode estar no palácio do rei, tomando apenas um vinho para que Deus não morra intoxicado, envenenado. Deus vai te levantar para reconstruir muros. Deus vai te levantar para ser o agente de restauração de altares. Deus vai te levantar na unção e na capacidade do Espírito Santo para você restaurar templos que estão caídos, pessoas que são sepulcros caiados. Deus vai usar a sua vida para um grande mover, e você vai se mover na presença dEle, pela voz dEle, pela direção dEle, para você romper no sobrenatural. Creia nisso, queridos. Creia nisso. Porque quem está falando para você sabe o que está dizendo. Eu sei de onde eu saí, eu sei o que eu vivi. Eu sei de onde eu era. Eu sei quantos amigos eu vi morrer peneirado na bala. Pessoas que um dia estiveram na igreja comigo, dando glória, outro dia estavam dentro de uma sepultura, furada na bala. E o Senhor, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, mais de uma na verdade. Teve um período da minha vida, próximo dos meus 20 anos de idade, eu estava tão revoltado, que eu chamei um traficante e falei, cara, me põe nesse negócio aqui. Mas quando Deus te chama, quando Deus te escolhe, quando Deus tem um propósito, nem o inferno consegue dizer sim para você. Sabe o que o traficante falou para mim, pastor? Sai daqui, eu vou dar na tua cara. Você não é esse tipo de pessoa, você não serve nem para isso. Irmão, nem para pecar eu presto. Porque nem o diabo me aceitou. Eu queria me tornar traficante, queria me envolver com essas porcarias. Deus falou assim, ó, manda essa ideia agora. Diante do autismo, estou dizendo para vocês, o traficante falou assim, cara, sai daqui. Sai para eu não dar um tapa na tua cara. Sai para eu bater em você. Isso aqui não é para você, sai daqui. Eu te conheço, sei quem você é, isso não é para você, sai. Vai tomar teu rumo. Eu fui obrigado a sair dali, porque Deus me chamou. Eu queria fugir da presença de Deus. Eu tentei ser um Jonas da vida. Mas Deus falou, você pode ir para onde você quiser, eu vou te buscar. Se você for para o mais alto do céu, eu te pego, mais no profundo da abismo, eu te encontro lá. Você está fazendo a mesma coisa, né? Vai fugir até quando? Deus está nos chamando para restaurar mundos, altares, templos que estão destruídos. Nós somos os agentes deste tempo. E você e eu precisamos entender que um dos grandes erros que acontecem na igreja, sabe qual é, irmãos? Você não fica feliz quando um irmão vem aqui da testemunha, olha, eu me livrei das drogas, eu me livrei da bebida, eu me livrei da prostituição, de qualquer outro pecado que a pessoa estava presa. Você não fica feliz com isso? Você não celebra com ele porque Deus quebrou esse jugo? Não. Porque a história de vida do nosso irmão alimenta a nossa fé. Mas sabe onde está o problema? Nós celebramos quando o jugo cai, não é? Porém, resistimos quando Deus pede para que nós construamos para que o pecado não nos alcance mais. Porque renunciar é difícil. Renunciar dói. Renunciar exige demais do nosso esforço humano e espiritual. E quando eu e você não entendemos isso, muros exigem esforço, muros exigem vigilância, e para reconstruir muros, você tem que dizer muitos nãos. Não para o pecado,
não para quem tenta te seduzir, não para quem tenta te conduzir para caminhos que não te pertencem. Não, é necessário você ser forte, se esforçar, vigiar. É por isso que nós temos dificuldade em reconstruir muros. Ficamos felizes quando o jugo é tirado, mas se Deus falar, reconstrói, Senhor, com certeza. Senhor, é esse o caminho mesmo que o Senhor tem para mim? Nós questionamos aquilo que Deus nos dá. Porém, meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós restauramos o altar, reconstruímos o templo, levantamos os muros, e aqui eu quero trazer para você o cerne desta mensagem. Você acha que restaurar o altar, reconstruir o templo, levantar os muros, é só este o processo e fim-se aqui? Não. Deus sempre, com tudo isso, nos dá um presente. Qual é esse presente? É derramar sobre nós uma unção da forma a qual eu e você possamos viver livres de toda e qualquer palavra sedutora que o inimigo queira nos dar. A Bíblia nos diz que, lá em Isaías 10, 27, e acontecerá que naquele dia a sua carga será tirada e o seu jugo será despedaçado. Por causa do quê? O presente de Deus para mim e para você nesta noite é uma unção. E o que é unção? Unção é uma habilidade que Deus te dá. É uma capacitação que Deus delega sobre a sua vida. Te entrega para que você possa usar para um propósito, para um fim, no qual Deus te chamou para você desenvolver. Portanto, eu quero dizer para você que, se você acha que você vem aqui todos os domingos apenas para sentar onde você está, ouvir os pastores pregar, para você dizer oh, glória a Deus, oh, aleluia, e tudo vai morrer aqui, vai terminar aqui, você está enganado. Se Deus hoje nos convida a restaurarmos o nosso altar, reconstruirmos o templo e os muros que nos protegem do inimigo, é porque, primeiro, Ele nos chamou para um santo propósito, e segundo, Ele vai liberar sobre a minha e sobre a sua vida uma unção tal que não haverá mais jugo que permaneça em nós. Eles serão quebrados, nós seremos livres de todas as cadeias que querem nos limitar a viver. Glória a Deus, aleluia, eu fico feliz quando eu ouço isso. Você quer ver uma coisa? Eu gosto da minha esposa, que é a pessoa com quem eu mais converso dia, noite e dia, né? Eu sempre converso com a minha esposa o seguinte: quantas situações nas nossas vidas, se nós tivéssemos outra mentalidade, teria sido diferente? Quantas questões pessoais, profissionais, financeiras, familiares, até ministeriais, estariam diferentes se a mentalidade fosse outra, se o conhecimento fosse outro, se o posicionamento diante de Deus fosse outro. Deus levanta Moisés e vai até o Egito com Moisés. Moisés sai do Egito com uma multidão de pessoas. Porém, os que tinham de 20 anos acima morreram todos no deserto. Sabe por quê? Mentalidade de escravo. Nós estamos olhando para uma história em que o povo viveu algo muito semelhante. Não apenas como um povo escravo, nós estamos falando de pessoas que iam para o templo, iam para a igreja, estavam nos cultos, mas o seu culto não era perfeito, não era completo. Por qual razão? Havia sacrifício, havia entrega, havia festas nos tempos das festas do povo judeu, porém faltava algo. O altar estava rachado, o altar estava quebrado. Não havia a verdadeira adoração, não havia profundidade, não havia um mergulho mais profundo nos rios do Espírito. O povo vivia muito na superficialidade do mover de Deus. E talvez você esteja assim: Senhor, faz tempo que eu não sinto a Tua presença. Faz tempo que eu não sinto o Teu toque. Faz tempo que eu não sinto o mover do Senhor na minha vida. Faz tempo que eu não percebo o Senhor trabalhando no meio da igreja. Faz tempo que a Tua palavra não alcança o meu coração. Faz tempo que eu não consigo sentir no meu glória a Deus, no meu aleluia, a Tua presença sendo derramada em mim.
Será que o problema está no pastor, está no culto, está no microfone, está na estrutura, ou está no altar que está quebrado? Ou está no sacrifício que é entregue, mas não há o processo correto da adoração? 70 anos preso, irmãos, pensa comigo. Um povo distante de uma prática que para eles era constante, cotidiana. Um sacerdócio fragilizado. Um sacerdócio cansado de não poder ser quem eles foram chamados para ser. E eles queriam poder restaurar algo que para eles era muito importante, era trazer a glória, a presença de Deus para as suas vidas. Era necessário que isso acontecesse para qual razão? Para que eles pudessem resgatar a sua identidade como povo. Mas o Senhor tem uma unção sobre mim e sobre você nesta noite, para que a gente possa romper com todas essas cadeias, e nós vamos nos mover em direção ao sobrenatural, e nada vai nos parar, porque se você crer nessa verdade, você vai viver essa verdade, você vai abraçar essa verdade. Por qual razão? Porque Deus não te chamou para ficar parado, Deus não te chamou para ficar aqui sentado ouvindo. Neemias 1:3, eles restauraram, primeiro, a sua identidade como povo de Deus, trouxeram a glória de Deus à sua presença. Segundo, restauraram o lugar da adoração, o templo, o altar, e geraram a proteção que eles precisavam. Você pode carregar uma Bíblia, você pode até vir no culto que eu falei, mas o teu altar pode estar quebrado, a tua oferta não está sendo entregue como precisa. E eu quero convidar você a compreender que unção é para você viver algo sobrenatural, mas santidade é para te proteger, não é para te escravizar. Santidade é para você caminhar segundo aquilo que Deus te chamou para ser. Deus não te restaura pela metade. Deus não vai pegar a sua vida e dizer assim: olha, eu vou abençoar você nessa área aqui, mas naquela ali você dá o seu jeitinho. Vai no jeitinho brasileiro. Brasileiro tem jeitinho para tudo. É o povo da gambiarra, o povo do vamos dar um jeito aqui, a gente dá um jeito e resolve. Não. Deus, ele vai te restaurar por completo. Mas ele precisa que você aceite ser restaurado primeiro. E quando você entender que você é o alvo principal de Deus, não é o teu casamento, porque Deus não restaura casamentos. Ficou assustado? É verdade. Deus não restaura casamento, irmãos. Deus restaura pessoas. Pessoas restauram casamentos. Deus restaura você. Depois Deus restaura seu casamento, seu relacionamento, as suas finanças. Quando você muda a sua mentalidade, Deus muda a sua história. Quando você muda o seu entendimento, Deus muda quem Deus chamou você para ser. O lugar da presença, a verdade da palavra, a identidade de um povo. Quem é você como povo? Zacarias 4:6 vai nos dizer o seguinte: que não é pela força e nem pela espada, mas é pelo Espírito. E é o Espírito Santo que está te convidando neste momento a você se posicionar, a você se colocar na presença de Deus. Sabe o que me chama a atenção? Efésios 6, 10 ao 18 vai nos dizer que Paulo nos diz o seguinte: preste atenção, queridos. Como você tem caminhado? Você está revestido com toda a armadura de Deus? Por que os altares ou os muros são destruídos? Porque Paulo, quando estava preso, ele olhou para um soldado diante dele, capacete, espada, escudo, couraça, cinta, sandália. Isso aqui me dá uma ideia. Ele tinha Paulo era um homem diferenciado. E ele diz o seguinte: do demais, irmãos meus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. E aí vem uma listinha que Paulo nos dá para você entender como é que você deve caminhar daqui para frente. Não é mais de qualquer jeito, mas revestido pelo próprio Deus, e Deus te dá toda a armadura. E ele diz o seguinte:
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Você entendeu? Havendo feito tudo. Não é qualquer coisa, não é só metade, 99%. É tudo. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O povo de Israel foi escravizado. E se você não sabe, ele passou mais tempo como escravo que como livre. Por qual razão? Porque deixaram de andar revestidos do próprio Deus. E quando eu e você deixamos de dispor de qualquer um destes itens que Paulo nos relata, para que eu e você estejamos prontos para a batalha, o inimigo vai nos atacar. E detalhe, ele vai ter êxito, porque nós estamos desprovidos de toda a proteção que Deus nos concede para estarmos diante da presença dele. Eu quero te convidar, querido, a se posicionar nesta noite, a se colocar diante da presença de Deus, não mais como um número, mas como um filho, porque Deus te chamou não para ser um qualquer, mas para ser filho. E se Deus te chamou para ser filho, é porque há um propósito que ainda está em pé diante dele, e você pode viver algo sobrenatural ainda esta noite. Eu estava fazendo uma pesquisa recente, e o que me fez entender essa mensagem, quando Deus trouxe ela ao meu coração, quando eu restauro o altar, o meu culto é diferente. Quando o meu culto é diferente, eu atraio a glória e a presença de Deus. Quando a glória e a presença de Deus vem, eu recebo uma unção. E quando eu recebo esta unção, Deus me marca com uma promessa. E certamente alguns irmãos aqui já viram um vídeo do pastor Luiz Hermínio, da Levan, que ele cita algumas datas de pessoas que profetizaram algo sobre o Brasil. E o Brasil tem sido alvo, pastor, e agora no dezembro, semana passada, mais uma palavra foi liberada sobre esta nação, de que nós somos possivelmente a nação que vai levar o avivamento, o último e derradeiro avivamento para o mundo. Mas para que isso aconteça, o que nós precisamos fazer? Entender primeiro que aquilo que foi declarado, a Bíblia diz que a palavra de Deus não cai ao chão. A Bíblia diz que quando Deus lança uma palavra, ela não volta para ele vazia, mas ela prospera para o motivo ao qual ela foi lançada. E se Deus tem lançado palavras sobre esta nação, e que comece aqui pela Severo, por este povo que agora me ouve, nós somos alvos de uma promessa a qual nós seremos conduzidos para promover o último avivamento e que comece neste lugar com restauração de altares, de templos, de muros, de vidas, para que as promessas de Deus que foram liberadas sobre nós venham poderosamente. Eu quero citar aqui para vocês algumas palavras que foram declaradas. Kenneth Hagin, em 1970, pai do movimento Palavra da Fé, profetizou que, assim como no futebol brasileiro encantou o mundo, as nações serão abaladas pelo grande despertar que o Senhor irá levantar no Brasil. Há quanto tempo faz, queridos? Eu não era nem nascido. Já havia uma palavra profética sobre essa nação. Se você pesquisar com dados de muito antes, de pessoas que profetizaram algo sobre o Brasil. E sabe por que não aconteceu? Porque assim como os sacerdotes daquela época, nós estamos vendo o altar, o templo, a oferta, o sacrifício, mas nós não nos posicionamos. Nós não nos colocamos diante da presença de Deus como filhos. Tem mais, acho que acabou. Em 89, John Walker, missionário americano no Brasil, profetizou que o Brasil lançará jovens para um grande avivamento e que a igreja brasileira levará vidas aos que estão espiritualmente mortos. Será que essa pessoa não somos eu e você? Os alvos de Deus para sermos levantados nesta nação, que vão reconstruir lares e vidas, reconstruir altares. Tem mais.
Em 95, Mark Scheer, pastor e diretor da Casa de Davi, declarou que a adoração e o dom redentivo do Brasil e profetizou que o Rio do Leão fluirá sobre a nação brasileira 12 vezes mais do que fluiu sobre a América. Ei, querido, você pode ser tão pequeno como esse copo com água, mas saiba que há um rio de Deus que está vindo em sua direção e vai fluir sobre a sua vida, e você vai viver algo sobrenatural. Mas posicione-se. Pare de olhar para altares rachados, para muros quebrados, para portas queimadas e fazer de conta que não é com você. A notícia ruim só chegou a Neemias porque alguém teve coragem de levar, e ele percebeu que o povo estava apático, anêmico, desinteressado em se reconstruir como nação. E talvez você seja perdido, se perguntando: será que eu consigo me reconstruir como igreja? De fato, sim. Mas você precisa entender que há palavras que foram liberadas e elas só irão acontecer quando nós nos posicionarmos. Eu não preciso ir muito longe disso aqui. Nós recentemente, o pastor tem falado, no domingo passado foi liberada uma palavra sobre as nossas vidas, de que nós ainda estamos presos a este lugar, porque o propósito de Deus não se apagou, não acabou, ainda há algo que vai acontecer, mas nós precisamos permanecer para que algo aconteça. E vai acontecer em nome de Jesus, porque eu creio, e eu sei que você também crê. Há um mover, há uma unção que está sendo derramada e liberada sobre nós, neste lugar. E quando ela nos alcançar, queridos, se prepare. Eu não sei você, mas eu sinto o tempo todo, em todo o tempo, que quando acontecer, meu irmão, como o pastor falou aqui domingo passado, 2 cultos por dia vai ser pouco. E eu não falo da emoção, eu falo para aquilo que está pulsando no meu coração. Sabe, irmão, é algo que me toma de um jeito assim que a minha alma inquieta. Eu falei isso aqui quando eu entrei aqui há 4 meses atrás. Antes de trazer a minha esposa para cá, eu estive num culto aqui, o mesmo tanto de pessoas como agora. Aquilo, sabe, me chacoalhou por dentro. Alguns dias depois eu fui em uma outra igreja também aqui perto, cheio de gente. Cheio de gente. Minha esposa já estava aqui, ela foi comigo. Sabe aqueles cultos que parece espada de soldado, chato e comprido? Não fluía, não ia. E onde é que eu estou agora? Por qual razão que falou, eu vou te colocar ali, parece que é só ruim, parece que é só caos, parece que está destruído, mas é porque eu separei um povo, um por um, a dedo, porque estes que ficaram, são estes que vão levantar, são estes que vão reconstruir, são estes que vão reedificar e vão trazer de volta a identidade de um povo. Você crê nisso, queridos? Você se permite ser esta pessoa que será um dos que vai se posicionar para viver o sobrenatural? Se você ainda não tomou essa decisão, eu te convido nesta noite a aceitar o desafio. Parece difícil, parece impossível, mas aí é que fica gostoso, porque se for impossível, nós queremos um Deus do impossível. Nós queremos no Deus que tirou do nada tudo que hoje existe, com apenas uma palavra. Imagina o dia que ele ia falar: Senhor, esta é a palavra, e a palavra será liberada sobre mim e sobre a sua vida. O sobrenatural virá um rio sobre nós, que vai fazer transbordar, que vai transbordar. Você quer mais, querido? Eu vou dar mais uma para você. Que o Patrick relatou em 1997, que ele viu um anjo balançando a bandeira do Brasil e levando esperança aos povos da América do Sul, e profetizou que o Brasil foi escolhido para elevar, não é para levar, é para elevar o nome do Senhor nos últimos dias. Amém. Irmão, você já escutou sobre a Rua Azusa? O avivamento da Rua Azusa? Irmão, é café pequeno perto do que vai acontecer com essa nação. Por qual razão? Porque nós somos um povo que, quando se abre para viver na presença do Senhor, irmãos, nada nos para.
quando você se posiciona, quando você entende o teu lugar, o teu chamado, entende quem você é, o que você é e por que você é, Deus vai te chacoalhar por dentro, Deus vai mover você. Quando você se der conta, você vai estar profetizando, levantando a sua mão, determinando cura, liberando palavras proféticas, liberando unção, liberando um mover sobrenatural sobre as pessoas, porque eu e você somos alvos de promessas que Deus fez, e as promessas do Senhor não caíram ao chão. Mas eu quero repetir para você, está ficando até chato isso: restaure primeiro o seu altar. Restaure primeiro o seu altar. Seja um sacrifício vivo, uma oferta que sobe com um cheiro suave e com um perfume agradável ao Senhor. Fique de pé em nome de Jesus.